Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa primeira lição do nosso terceiro trimestre. E o tema da nossa revista é Imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. Irmãos, nós vamos ver nessas lições, vão ser 13 lições, a questão daquilo que faz sentido para nós acerca do ensinamento de Cristo, acerca do comportamento de Cristo para nós. Aquilo que nós devemos seguir na nossa vida como prisma, como a primeira coisa a fazer. Então, nessa lição, que é a lição de número 1, o nosso tema é morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Nós sabemos que a vida com Cristo é uma renúncia. É uma renúncia todos os dias, nós renunciamos para estar cada dia mais parecidos com o Senhor. Então, as possibilidades, as oportunidades que nós temos de pecar, muitas das vezes a gente também tem que refletir, né? E não abrir mão de Cristo para abraçar o pecado. Claro, somos seres pecaminosos, somos seres tendenciosos ao pecado. Então nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, da forma que nós podemos fazer para chegarmos mais a Cristo e menos de nós e mais de Jesus. Amém? Então aqui no nosso texto principal, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Se vivemos para o Senhor, quando chegar o momento da nossa morte, não vai ter nenhuma dificuldade, porque nós vamos estar com o Senhor. Agora, se nós não estamos vivendo para o Senhor, há uma preocupação. Por quê? Porque a pessoa que não vive para o Senhor, quando ela morre, primeiro que ela já tem medo de morrer, tem pavor da morte. E segundo, quando chegar o tempo de o momento da prestação de contas, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar preocupada e vai morrer sem Cristo. Então, aqui no nosso resumo da lição, o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Irmãos, ser um cristão autêntico, que é o que nós vamos falar nesse trimestre, não é ser um cristão careta, não é ser um cristão infeliz. Aquele que busca fazer a vontade de Deus, ele é extremamente feliz. Por quê? Porque ele está agradando a Deus, ele está tendo uma vida saudável na presença de Deus. Não é uma vida regalada, meus irmãos, que traz prazer, mas sim uma vida que traz paz, que traz a presença de Deus. Por quê? Porque a alegria deste mundo é passageira. É isso que nós temos que colocar, é isso, jovem, que você precisa colocar na sua mente. A alegria deste mundo é passageira. E aqui no nosso texto bíblico, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 4, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está fazendo uma indagação. Se eu já estou morto para o pecado, como é que eu continuo cometendo os mesmos pecados? Porque tem coisas, meus irmãos, é claro, a gente vai cometer no dia a dia, erros que nós vamos cometer no dia a dia, erros que, claro, que se denominam como pecado, mas pecados que nós praticávamos antes de seguir a Cristo, ou de repente se desviou e praticava, quer continuar praticando depois que reconciliou, renovou a aliança, nós temos o discernimento e sabemos aquilo que fere o Espírito Santo, se a gente pode dizer assim, que entristece o Espírito Santo. Nós sabemos disso. Não adianta a gente ficar tentando insistir, dizendo que não entristece, porque nós sabemos que entristece. E aqui na nossa introdução, seguir Jesus não é um processo automático, mecânico e refletido. Então, seguir a Jesus não é uma coisa mecânica, não é uma coisa banal, e sim algo que nós raciocinamos, como o apóstolo Paulo fala acerca do culto racional. Todo cristão, ele raciocina. Ele precisa ter um raciocínio, ele precisa ter uma mentalidade ao qual sabe discernir o que é e o que não é. Não é agir de forma mecânica. Mecânica não tem nada a ver com disciplina, não é agir de forma mecânica, mas sim agir com disciplina, né? Se disciplinando a vida dia após dia para melhorar a sua condição para com Cristo. E aqui no tópico 1, a vida nova que recebemos, a graça que nos faz mudar de vida.
O argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e nossa resposta a ela é irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra aqueles irmãos que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus na cruz. Então, tudo aquilo que eles necessitavam, que eles precisavam ter para alcançar a bênção de Deus, Jesus já havia conquistado na cruz do Calvário. Já havia conquistado. Então, a oportunidade de nós recebermos a salvação já é de graça, já é pela graça. Não é de graça, é de graça. Tudo de não, irmão, é pela graça. É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos leva a ter a consciência de pecado também, o Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida, que a gente venha ter consciência de pecado e venhamos mudar de vida a partir deste momento. E aqui na parte 2, o batismo como imagem pública da nossa decisão interior. Aceitar a Cristo, claro, é uma manifestação pública que nós fazemos para dizer, não, agora eu estou querendo uma vida nova, agora eu estou querendo uma mudança. E o batismo também se denomina como um ato público, que a pessoa tem um ato público perante a igreja, mediante a sua fé, mediante o seu conhecimento de Cristo, com Cristo, ou do Espírito Santo, das coisas de Deus, para tomar a decisão do batismo, porque batismo é uma comunhão que a partir daquele momento você vai aprofundar a sua relação com Cristo. Então, o batismo tem que ser um ato público, imersão, aí tem um simbolismo, né? Que usa como de estar morto para este mundo, agora está vivendo com Cristo, os seus pecados, e tudo isso é para nos ajudar a compreender a forma que Deus ele trabalha em nossa vida. E aqui na parte 3, nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Então, a nossa associação, a nossa comunhão, a nossa relação com Jesus tem que ser uma coisa significativa, tem que ser uma coisa que seja notória. Por quê, meus irmãos? Não adianta nada o quê? Você vai ter um relacionamento com Cristo secreto? Não, meus irmãos, com Cristo não funciona assim. Nós temos que ter um relacionamento com Cristo e que o nosso relacionamento venha a ser significativo, ou seja, se tornar público a nossa posição mediante algumas coisas que acontecem nessa terra. Algumas posições que alguns tomam, mas que nós, a partir daquele momento, não tomamos. Algumas coisas que nós fazíamos, mas a partir daquele momento não vamos fazer. Então, essa é uma questão de posição, de ser algo significativo, ou seja, de fazer a diferença em nossa vida. No tópico 2, livres do pecado, escravos de Cristo. Parte 1, vivendo como livres e não como escravos do pecado. Irmãos, às vezes a gente pensa, muitos de nós pensamos, que aqueles que estão na igreja são escravos, não têm liberdade, né? Aquela coisa, não, meus irmãos, nós somos livres. Nós somos livres. Por quê? Porque nós podemos fazer aquilo que nós quisermos fazer. Essa é a liberdade. Mas nós optamos por fazer a vontade de Deus. E Jesus não obriga ninguém. Agora, o mundo sim obriga. Obriga a vestir a roupa que ele quer que você vista, obriga você a assistir determinados programas que ele quer que você assista, obriga a andar com determinadas pessoas para ter uma notoriedade que ele exige que você ande. Ou seja, qual que é a escolha que uma pessoa que se desvia da igreja ou uma pessoa mundana tem? Nenhuma. Porque ele tem que seguir exatamente aquilo que o mundo ele anda ele seguir. Ah, mas o leque de opções é muito grande, sim, é muito grande. Mas não deixa de ser o quê? Uma imposição que o mundo faz. Você precisa fornicar, que ele vai fazer na próxima lista. Você precisa fazer, você precisa ser, você precisa acontecer. Cristo não. Cristo nos chama e nos dá as diretrizes que nós precisamos para segui-lo. É simples. É a ética. É lá a ética para nós o seguirmos. Ele não nos obriga a segui-lo. Agora o mundo não. A partir do momento que você está no mundo, é imposições. Imposições que tem. Então, meus irmãos, há uma diferença muito grande. Parte 2. A queda do jugo da morte. A consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. O que é o jugo, meus irmãos? Aquilo que o boi ficava no lombo para poder andar ali, para poder preparar a terra para o plantio. Então nós vemos que o jugo do pecado na nossa vida era inevitável, insuperável,
essa é a consequência do pecado. Mas Jesus, ele veio nos trazer vida, ele veio nos trazer a oportunidade de estarmos com ele, segui-lo e vivermos uma vida em abundância a partir do momento que nós decidirmos estar com ele. E aqui na parte 3, não temos mais medo. Existe uma estratégia muito comum das hostes infernais lançar em rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo de nossa escravidão. Isso acontece muito. É claro, meus irmãos, o ser humano em si, claro que ele sente vergonha de repente daquilo que foi, daquilo que fez. Mas, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós somos sinceros, mediante a presença de Deus na nossa vida, irmãos, tudo muda. Claro, Jesus, ele não vai lançar em rosto o pecado que nós cometemos. Ele não lança, ele joga no mar do esquecimento. Então as pessoas têm muito medo. Ah, mas eu fui assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu vou para a igreja. E muitos julgam aqueles que se arrependeram. Então a palavra de Deus, a presença de Jesus, a cruz do Senhor é isso mesmo. É mudança de vida. É ter uma mudança de vida. É morrer para viver. Essa é o evangelho. É a mudança. Então nós não temos que ficar assim, nossa, ele não merece, ou ele merece, ficar denominando quem merece e quem não merece o evangelho. Todos nós podemos se achegar a Cristo. Mesmo que eu for o maior pecador, eu tenho a possibilidade de alcançar o perdão através do sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Não é de alguns, é de todo o pecado. Mas, quando nós deixamos Cristo trabalhar na nossa vida e nos transformar verdadeiramente. Aqui no tópico 3, já posso viver, pois nasci de novo. Parte 1, discernindo a obra de Cristo por nós. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. Então, para nós nos achegarmos e verdadeiramente termos a consciência do que é morte, nesse sentido aqui, nós temos que também ter o conhecimento acerca e também, claro, a compreensão daquilo que a cruz de Cristo, aquilo que faz a diferença para a nossa vida, que é a cruz de Cristo. Qual é o sentido de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para nos trazer vida? Então nós percebemos, irmãos, que quando nós tivermos essa consciência, não dá para falar agora tudo isso, né? Não dá para dar uma aula sobre isso agora, mas nós temos que ter a consciência do sentido da cruz para a nossa vida. Porque se a gente não tiver conhecimento, meus irmãos, vamos ser crentes mecânicos, que não tem conhecimento e que, na verdade, vai chegar um momento que a cruz, a obra de Cristo na cruz do Calvário, não vai fazer nenhum sentido para nós. Mas quando nós temos conhecimento de Cristo, nós vemos que faz todo o sentido. Na parte 2, o fim do império do pecado. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural, que era hebraica e romana. Então ele usa até uns aspectos acerca do hebraico e do romano, acerca do pecado, para nós entendermos exatamente o que é isso. Então o império do pecado, que sobrecarregava, que julgava, que escravizava o homem, acabou. Agora nós temos a oportunidade de nos colocar diante de Deus, falarmos diretamente com Deus mediante Cristo. Não precisamos ir ao templo, não precisamos sacrificar para alcançarmos o perdão. Temos a possibilidade de nos arrepender e conseguir o nosso perdão. E na parte 3, uma vida consagrada a Deus. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em meio a uma geração perversa? De que maneira, meus irmãos? Nós sabemos, porque nós temos o discernimento de entender o que é certo e o que é errado. O ser humano ele tem essa compreensão, ele tem essa inteligência. O que falta muitas das vezes é colocar isso em prática. E muitos de nós não colocamos em prática o conhecimento e o entendimento que nós temos da palavra de Deus. Então, de que forma que eu posso fazer? Deixando o pecado, fazendo aquilo que eu sei que é certo, não aquilo que me dá prazer, mas aquilo que é certo, porque o prazer do homem é um prazer momentâneo, que às vezes é um prazer ali, naquele momento, só que depois traz consequências. É isso que muitos de nós temos que pensar. Amém? E a nossa conclusão: seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar
do jugo do pecado. Então Cristo morreu para nos libertar do jugo do pecado. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus.